Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça, com a paz, com o amor do nosso Senhor, Salvador Jesus. Amém? Como é bom a gente poder cantar, poder se alegrar juntos na presença desse Deus. Isso é maravilhoso e a gente só pode sentir isso porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Então quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 10. Nós vamos ler apenas até o verso 8, mas eu quero deixar como um dever de casa, uma lição para você, esta semana, você ler pelo menos o capítulo 10 todo, ok? Do livro de Atos. Atos 10, do capítulo 1 ao verso 8. A leitura do texto todo seria importante para essa meditação, mas eu quero deixar para você ler em casa, e você vai ter a continuidade daquilo que Deus vai estar falando aos nossos corações. Amém? Atos capítulo 10, do verso 1 a 8, diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, cinturão do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi Cornélio, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Vamos continuar um pouquinho, irmãos. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como os répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Querido Senhor, nós estamos mais uma vez diante da sua palavra, como em tantas outras ocasiões, onde o seu Espírito tem ministrado aos nossos corações. Mas nesta noite, mais uma vez, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, porque carecemos da iluminação, e por isso nós pedimos que o seu Espírito esteja conduzindo as nossas mentes nesse momento, porque queremos entender, queremos compreender aquilo que deseja nos revelar nesta noite, para que nós possamos ter ciência e conhecimento daquilo que deseja realizar
em nossas vidas e através das nossas vidas, pois o nosso desejo é, assim como Pedro, servir e glorificar o seu nome. Essa é a minha oração, é o meu desejo, eu faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos uma época onde grande parte dos cristãos ou discípulos de Jesus querem viver na presença de Deus, mas sem se comprometer com a sua palavra e sua vontade. Poucos são aqueles que, assim como Pedro, no texto que lemos, estão dispostos a buscá-lo, ouvi-lo, com o coração disposto a obedecer, mesmo quando confrontados e tendo que fazer aquilo que não querem, ou, ao contrário, daquilo que acham que estão certo em fazer. Queridos, quando eu leio este texto, e eu já ministrei aqui algumas vezes nesse texto, e também muitas outras vezes, quando leio, o Senhor tem falado comigo. Mas nessa última leitura, enquanto Deus ministrava o meu coração para que eu depois pudesse compartilhar com os irmãos sobre essa mensagem, Deus mais uma vez falou claramente ao meu coração. Irmãos, é um tempo muito difícil, onde nós vemos as pessoas querendo estar na presença de Deus, mas sem se comprometer com aquilo que Ele pede. E a gente precisa parar um pouquinho para refletir naquilo que nós estamos fazendo. Quando dizemos que nós fomos purificados, como cantamos aqui, e que queremos ser purificados, como cantamos aqui, e que queremos servir ao Senhor. Porque é claro que no dia em que nós fomos iluminados pelo Espírito do Senhor, quando Deus, assim como Pedro está sendo enviado, à casa de Cornélio para falar das coisas de Deus, Deus enviou alguém para falar para nós, e nós ouvimos. E naquele momento em que a palavra de Deus entrou em nossa vida e que nós fomos tomados por esta palavra, compreendendo o que ela podia fazer em nós, nós tomamos uma decisão e cremos, aceitamos aquilo que a palavra de Deus diz, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que o seu sangue derramado naquela cruz foi para nos purificar. A partir daquele momento, nós somos purificados. Na ressurreição de Jesus Cristo, nós fomos ressuscitados. Recebemos a nova vida, uma vida nova em Cristo Jesus. A partir desse momento, diz a palavra de Deus, que nós fomos purificados, nós fomos santificados, justificados de todos os pecados e toda a culpa. Mas também somos lembrados de que inicia uma nova vida, uma nova jornada, aonde nós precisamos, como fomos orientados aqui enquanto cantávamos, cada dia ser purificado, cada dia arrepender-se, porque nós continuamos ainda pecando, e a gente precisa ter consciência disso, e aí então a gente precisa viver um relacionamento com Deus. Pedro é um exemplo. O texto que nós lemos aqui diz que este homem estava na casa de alguém e era perto da hora da comida, era perto da hora do almoço. E enquanto estavam preparando a comida, ele com aquela fome, ele aproveitou aquele tempo para fazer o quê? Orar. Pedro gostava de estar com Deus. Ele tinha prazer em estar com Deus. Ele queria e aproveitava o tempo, enquanto estava esperando a refeição, ele podia ter ligado lá na Sky, provavelmente naquele tempo a Sky era melhor, o sinal pegava, podia ter pego qualquer telejornal, porque é o horário do almoço, enquanto a esposa está cozinhando, ou enquanto, se ele estava passeando na casa de alguém, enquanto estavam preparando comida, ele podia ligar a TV e ficar vendo o jornal, assistir um filme. Não é assim que a gente faz, muitas vezes, mas ele preferiu estar com Deus. E aí a pergunta que a gente traz para o tema desta noite é: qual a importância da voz de Deus
na minha vida. Mais do que isso, qual tem sido o tempo que na agenda do seu dia a dia é para estar na presença do Senhor? Você tem tirado algum tempo que seja exclusivo ou exclusivo para estar com Deus? Ou o tempo para você estar com Deus é o que sobra? E quando sobra? Quem sabe seja como o médico que tem a sua agenda cheia e para lhe atender precisa encaixar na falta de alguém. A gente precisa parar um pouco para refletir. Qual é o tempo e o quanto eu gosto de estar com Deus? Ninguém fica muito tempo junto com uma pessoa, a menos que seja obrigada ou que não tenha outro jeito, se ela não gosta da pessoa. Se você não gosta da companhia de alguém, você vai tentar evitar estar na companhia daquela pessoa. Mas quando você gosta de alguém, você tem prazer de estar com a pessoa e parece que quanto mais tempo você passa com a pessoa, mais agradável é. Não é assim? Algumas amizades que a gente tem, a gente arruma mais tempo para estar junto, porque são pessoas com quem nós nos identificamos mais, mas eu não estou dizendo que isso é errado. Graças a Deus que exista comunhão mas é assim, quando a gente gosta, quanto mais a gente gosta, mais a gente quer estar. Se não fosse assim, ninguém se casaria, porque parece que é assim, começa se encontrando, daqui a pouco quer se encontrar mais, quer se encontrar mais, quer se encontrar mais, até que quer se encontrar todo dia. Aí tem que casar, para ficar junto, mais tempo, e é assim a nossa vida com Deus. Deus espera que você o ame, tanto quanto Ele ama você. Ele espera que você tenha e dê importância para Ele, porque Ele dá importância para você. Ele dá importância para nós. E Ele tem dado prova disso. Mas qual tem sido o tempo que na sua agenda do dia a dia é para estar na presença de Deus? Será que nós não temos, assim como os médicos, irmãos? E eu sei disso porque às vezes a gente precisa ir a uma consulta e a gente liga lá para a secretária e a secretária diz, olha, a agenda do médico está lotada, mas se o senhor quiser vir aqui, se faltar alguém, nós encaixamos o senhor. E aí, Deus fica esperando o dia inteiro. Mas você diz, Senhor, fica tranquilo, eu quero estar com o Senhor. Eu gosto do Senhor, então, espera aí, porque vai surgir um tempinho na minha agenda. E continua o dia, continua as coisas, e a gente vai se envolvendo, e aquele tempo, hoje não deu, mas amanhã eu vou conseguir. E assim a gente vai protelando, e o tempo que deveria ser as premissas para nós darmos a Deus, nós não temos, porque se envolvemos com muitas coisas. E aí, como que eu posso ouvir a voz de alguém que eu não converso, que eu não conheço direito? Como eu vou ter um relacionamento que seja recíproco? Deus espera. Ele fala conosco através da sua palavra, mas Ele espera que nós falamos com Ele. Mas tem gente, e esta é a geração que nós estamos vivendo, meus queridos, que parece que só tem tempo para Deus nos domingos à noite. E, às vezes, a sua agenda ainda tem outras coisas. Alguns conseguem também agendar para estar com Deus em alguns dias da semana, ou algumas outras atividades, mas não é apenas isso. Isso tudo é importante, tem valor, porque foi Jesus quem instituiu a igreja, como nós estamos vivendo aqui, a igreja local, aonde abriga toda a igreja do Senhor, ou seja, o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. É importante que a gente venha aos cultos. Aliás, a igreja só existe porque nós é que somos a igreja. E Jesus instituiu a igreja pensando em nós, para que a gente, se não estiver nós fazendo parte da igreja, como a igreja local, não tem por que ela existir. Então, tudo que é feito aqui, e a gente tem entendido isso, que é direção de Deus, é para a glória de Deus e para a edificação das vidas nossas e daqueles que vão chegando, e daqueles que a igreja vai alcançando, e que vai sendo edificado, porque está vivendo a comunhão um com os outros. É importante, Deus quer isso.
senão Deus também não estaria preparando um local aonde Ele pudesse estar reunindo as pessoas, para que as pessoas possam estar vivendo o amor que Ele tem derramado nos nossos corações. É importante, irmãos, mas não é apenas isso. Ser cristão é estar comprometido com Deus, com o seu propósito em todo o tempo. O apóstolo Pedro, ele pregava em muitos lugares, ele caminhava, ele fazia o ministério de muitas maneiras, ele visitava as casas, possivelmente esse amigo com quem ele estava compartilhando ali, era parte do seu ministério, ele estava ali para pregar, para falar do evangelho, mas ele ainda tinha uma visão fechada daquilo que Deus tinha como propósito, mas ele tinha comunhão com Deus, e ele tinha prazer de estar na presença de Deus, e Deus revelava para ele aquilo que Deus queria que ele fizesse. Às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus, mas a gente quer fazer do jeito da gente. Lembra de Saul? Saul tinha recebido de Deus toda a direção, através do profeta, o que ele precisava fazer, mas em um determinado momento, ele achou que ele podia fazer do jeito dele, para agradar a Deus, e não é assim. Deus tem nos chamado para viver a comunhão com Ele, porque Ele quer se revelar a nós, Ele quer se mostrar a nós, porque para viver com Ele tem que ser de acordo com aquilo que Ele estabelece. É assim desde o jardim, irmãos, sempre foi assim, e Deus está buscando esse povo, e esse povo somos nós. Então, nós dizemos que somos discípulos só porque fazemos parte de uma igreja denominacional, porque o nosso nome está escrito no hall de membro, porque somos frequentadores, porque fazemos parte das atividades da igreja, irmãos. Isso qualquer um pode fazer. Aliás, há uma grande multidão que estão vivendo assim. Fazem parte do hall de membro de uma denominação, de uma igreja local, mas não fazem parte do rol no livro da vida que está nos céus, aonde é lá que o seu nome tem que estar. Tem gente que faz parte de grandes movimentos, de grandes programas, mas nem de perto conhece a Deus para viver a comunhão com Ele. Qual tem sido o tempo que eu tenho dado para Deus? Qual tem sido o tempo e a importância que temos dado para Deus? A geração desse tempo busca avivamento espiritual através de movimentos, métodos, modelos e programas que possam alegrar os seus corações e lhes dar prazer para ir ao culto. E este tem sido todo o tempo que querem dar para Deus. Mas tem que ser do jeito que me agrade, do jeito que eu me sinta bem. Eu não estou dizendo que a gente tem que vir para cá e não sentir nada de emoção, porque Deus nos fez com razão, nos fez com sentimento, com emoção. E quando eu estou perto de uma pessoa que eu gosto e que eu vejo que ela está tendo uma dificuldade, ou que ela está vivendo um momento único na sua vida de alegria, de vitória, de bênção, eu me alegro com ela, e eu também sou emocionalmente tocado naquele momento, junto com a pessoa que está vivendo aquele momento, ou até mesmo quando eu estou vivendo um momento como esse, eu expresso meus sentimentos, mas não quer dizer que nós não podemos expressar os nossos sentimentos na presença de Deus. A gente pode, mas o problema é que nós vivemos um tempo, uma geração, que tem que ser do seu jeito. Deus, Ele é citado no culto, Deus, a leitura, a palavra de Deus, é até citado, lido, mas essa palavra não tem poder nenhum para a transformação da vida das pessoas. É só durante o culto. É só enquanto o corpo, aquele momento está acontecendo. E aí tem aqueles que dizem, não, mas esse tipo de igreja eu não gosto. Cada um tem o seu jeito de ser, eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Mas será que é essa a escolha que tem que nos fazer ficar na presença de Deus? Muitas pessoas vêm ao culto e aí depois saem, poxa, mas a palavra hoje não foi boa. Mas o que é uma palavra boa? E a gente precisa parar para pensar. O pastor, o pregador pregou de tantas coisas, falou de tantas coisas e eu não concordo. Mas e a palavra de Deus que foi lida? Será que ela não vai fazer nenhuma diferença na minha vida? Talvez você possa discordar do discurso de quem está pregando, porque muitas vezes é um discurseiro, muitas vezes é um contador de histórias, que faz
com que a mensagem fique bonita, gostosa, aceitável, para que você possa aplaudir, dar risada, se alegrar. E aí então, o culto, a palavra foi boa. A gente precisa parar para pensar o que é uma palavra boa, irmãos. O que é realmente a palavra, um culto bom? Porque nós temos base na palavra de Deus. Se a gente for querer tirar uma base para a liturgia de um culto, nós não vamos encontrar na história da igreja algo que diga claramente, é assim, assim, assim que acontece, alguma coisinha aqui, outra coisinha lá. Mas quando nós vamos para o templo, e para quando Deus estava conduzindo o povo de Israel, mesmo que seja antes da igreja a qual nós estamos vivendo, mas ali tem modelo. E na presença de Deus havia muita reverência, irmãos. Hoje, a gente quer viver com toda a liberdade na presença de Deus, e eu creio que isso é saudável, que Deus também não se importa que você tenha liberdade para se expressar, mas tem que ser dentro daquilo que Ele estabelece. A gente quer cantar música, mas a gente quer cantar as músicas que sejam gostosas para a gente cantar. Nós estávamos ali como igreja, enquanto nós cantávamos ali, não sei se o Cássio está aí, Cássio? Se eu estiver mentindo, o Cássio pode falar. Mas ali estava aquele auditório cheio de pastores, esposas de pastores, filhos, membros de algumas igrejas, e o auditório cheio, irmãos. E quando começamos a cantar aqueles hinos que a gente diz aqui da velha guarda, né? Aqueles hinos, rapaz, a igreja cantava que nem se ouvia o som dos instrumentos quase. E a igreja cantava, e aquela sintonia, aquela coisa assim que a gente chegava, sabe, aquele sentimento de emoção, a gente sentia aquele prazer de estar ali cantando para Deus. Mas de repente mudou o tom. Eu não estou dizendo, irmãos, que é contra e que não é espiritual. E aí a gente viu o quê? O grupo cantando. A igreja, alguns ameaçavam cantar, outros... A igreja não adorava, a igreja não ia junto. A gente precisa, como igreja, estar em sintonia daquilo que Deus quer, daquilo que... Eu louvo a Deus por essa igreja, irmãos, quando estou usando essa referência, nosso louvor aqui, a igreja que tem esse cuidado. Eu louvo pela vida da Gleisiane, de cada membro desse grupo, porque a gente percebe que eles têm no coração. Aliás, é uma das coisas que eu tenho falado, não tenho falado para eles, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar em público. Eu já nem dou mais pitafo lá no grupo deles, porque eu vejo eles todos os dias partilhando a palavra de Deus no devocional. O grupo deles, irmãos, é pura palavra de Deus, e ficam ali estudando a Bíblia não, os hinos que vão cantar, debatendo daquilo, da palavra. Irmãos, é isso que a gente precisa como igreja. É um grupo que existe e que está edificando o corpo desse ministério. A gente usa a rede social para contar piada, para falar historinha, não que não se possa usar, irmãos, mas a gente precisa ter muito cuidado, e a gente precisa usar mais esses meios. A gente precisa dar mais importância para aquilo que Deus quer, não aquilo que nós queremos e que o mundo tem imposto para nós. A gente precisa parar para entender aquilo que Deus quer. E como que eu vou saber o que Deus quer se eu não tenho tempo para Ele? Se eu não conheço a sua palavra, a sua revelação? Nos nossos encontros dos PGMs, a gente tem feito, tem tido essa experiência. E eu louvo a Deus, porque a igreja tem se despertado para essa realidade, irmãos. Mas às vezes a gente pede para que se cite um texto bíblico, um versículo, e às vezes não vem. Mas você pede para a pessoa contar uma história, contar algo, pessoas ficam horas e lembram de muitas coisas. Por que não a palavra de Deus, irmãos? Ela é lâmpada para a nossa vida, ela é luz para o nosso caminho, irmãos. Ela é que tem que dirigir as nossas ações. Mas como eu vou ter essa luz? Como que eu vou ter essa direção se eu não conheço quem tem para me dar? A única maneira de eu fazer isso, irmãos, é buscar a presença de Deus, é querer estar na presença de Deus. A grande maioria daqueles que dizem ser cristãos, que frequentam as igrejas evangélicas, apesar de cantar, dançar, orar, se emocionar e até chorar, quando estão no culto, na maioria, não conhecem Deus. Estão fazendo parte de um programa,
estão fazendo parte de uma comunhão, podemos dizer até uma associação, onde tem pessoas que eu compartilho, que eu gosto, e eu vou lá porque é assim, porque é desse jeito, mas menos para adorar a Deus. Grande parte das pessoas, porque depois que sai do culto, tudo aquilo se apaga, irmãos. Não se lembram de mais nada, e quando se lembram é para pedir alguma coisa, mas para ter um momento de comunhão com o Senhor, para dizer: Senhor, eu preciso conhecer o que o Senhor quer para a minha vida. Eu estou aqui diante do Senhor, fale comigo, me mostre aquilo que o Senhor quer para mim nesse dia. Ó Deus, eu preciso saber como que o Senhor quer que eu viva neste mundo. E aí então você vai para a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai começar a te direcionar. Eu quero fazer parte da igreja, eu quero às vezes assumir alguns cargos ou alguns ministérios, mas eu não me comprometo. E os anos vão passando, os dias vão passando, e eu continuo sempre do mesmo jeito. E Deus continua falando e dando oportunidade, porque Deus dá importância para mim, Deus dá importância para você. Ele se importa com nós. E é por isso que a sua misericórdia, a sua graça tem se estendido da maneira como está, porque senão nós já estaríamos consumidos há muito tempo. Porque muitas vezes nós nos reunimos, irmãos, e grande parte, e eu não estou dizendo aqui, não sou eu que tenho que julgar o coração de cada um, é entre você e Deus, mas grande parte das igrejas, daqueles que se dizem cristãos hoje, não conhecem Deus, apesar de cantar, louvar, orar e fazer muitas coisas, não conhecem Deus, ou pelo menos não querem obedecer a sua voz, endurecem o seu coração. Pedro estava diante de uma situação, e nós vemos aqui esse homem orando, e ele, naquele momento, mesmo com fome, ele vai orar, e Deus revela algo para ele que ia contra todo aquilo que ele tinha como entendimento e compreensão. E Deus, quando mostra aquela visão para ele, e depois fala com ele, dizendo: olha, está chegando aí uns homens aí, vai lá e recebe eles, e vai com eles, e não duvide. Ele ficou. E ele só foi entender aquilo quando ele chegou na casa daquele homem, que na sua visão não era digno de ouvir a palavra de Deus. No seu conceito, por tudo que ele tinha conhecido, mesmo estando mais de 3 anos sendo instruído por Jesus, irmão, caminhando com Jesus, vendo Jesus abençoar as pessoas, mesmo com todo esse conhecimento, ele agora ainda tinha sua mente fechada, achando que era só os judeus que podiam ser salvos e que podiam receber o Espírito Santo para entrar no reino de Deus. E Deus tem que mostrar para ele, através de uma visão, falar com ele, mandar ele à casa de um ímpio, no seu conceito, para que ele pregasse, para que ele falasse o evangelho da salvação. Mas Pedro estava lá, na presença de Deus, e por ele estar na presença de Deus, ele podia ouvir a voz de Deus. Mas ele não só ouvia a voz de Deus, ele estava disposto a obedecer. E é isso que ele faz. Grande parte deste povo não conhece Deus, mesmo assim o adora, mesmo assim canta, mesmo assim ora para ele. E aí então, irmãos, a gente pode lembrar as palavras de Jesus, quando lembrou aquilo que Deus falou através do profeta, quando ele diz: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus viu isso, queridos, naquela geração, quando ele estava vivendo o seu ministério. Ele via aquele povo com toda a sua religiosidade, principalmente os líderes religiosos, que tinham todo o conhecimento da Escritura, de tudo aquilo que Deus tinha revelado através dos profetas, mas viviam uma vida de hipocrisia. E ele diz: hipócritas. É isso que Deus falou através do profeta, e é isso que eu estou vendo na vida de vocês. E aí, vale a pena a gente ver na íntegra aquilo que Deus falou para Isaías. Olha lá, Isaías 29:13, ele diz: porque o Senhor diz: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, em que me foi instruído, ou em que foi instruído. Ou seja,
Nos dias de hoje tem muito mais valor a palavra de um líder, de um pastor, de uma igreja, de uma denominação, do que as Escrituras, aquilo que foi revelado para Deus. As pessoas vão atrás de movimento, modelo, jeito de ser crente, mas não querem se enquadrar e obedecer aquilo que a palavra de Deus revela. Seja sincero, irmão. Pare um pouquinho. Quanto tempo você tira para estar com Deus sozinho todos os dias? Ou na semana? No mês? A gente precisa parar e começar a refletir algumas coisas. Será que você tem tirado um tempo realmente para estar você com Deus? Vir no culto é maravilhoso, você é edificado, você vive a comunhão, nós estamos na presença de Deus, pelo menos eu creio isso, e eu espero que cada um esteja crendo e vivendo isso, mas Deus quer também ter a sua comunhão. Esse é o exemplo que Jesus viveu, e que passou aos seus discípulos, e que Pedro está vivendo aqui. Lembra que Jesus disse que eles precisavam vigiar e orar, porque na verdade o Espírito estava pronto, mas a carne era fraca, e eles podiam ser tentados a qualquer momento, e ceder à tentação de ficar no sofazinho, de rejeitar a voz de Deus quando está dizendo, faça isso, vá, você precisa se livrar disso, você precisa, aquela palavra que nós estamos falando aqui, sair da zona de conforto, precisa abrir o seu coração, precisa compartilhar daquilo que eu tenho compartilhado com vocês. Será que não é Deus que está falando isso? É só o pastor que fica aqui batendo todo domingo, o pregador que vem aqui prega, o missionário que vem aqui fala, né? Você, quando é chamado por Deus para ministrar uma palavra, e Deus fala através de você, e você fala com o povo, como eu estou falando para vocês, irmãos, e eu me incluo nisso. Eu também preciso dessa transformação, eu preciso melhorar muito mais do que eu estou vivendo na presença de Deus, mas eu preciso querer isso, eu preciso buscar isso, e Deus vai me capacitar. Seja sincero, quanto tempo você tirou para estar com Deus hoje? É domingo, a maioria não trabalha, é o dia de descanso, mas o dia de descanso é justamente para você estar mais perto de Deus. Não, durante a semana não dá tempo, pastor. É porque a sua agenda está como aquela do médico, e você fica dizendo para Deus, Deus, eu preciso estar com o Senhor, eu preciso falar com o Senhor, mas não é possível, o Senhor está vendo que eu estou ocupado, eu tenho muita coisa para realizar. É assim que nós estamos vivendo com Deus, irmãos. Que relacionamento é esse que a gente está vivendo na presença de Deus? Jesus vai um pouquinho mais adiante, depois de ele citar o profeta, e ele vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Palavras duras para aquela geração. Isaías foi duro quando Deus falou através dos seus lábios para aquela geração, dizendo que eles não o honravam com o coração. Jesus olha para aquela geração, no tempo que ele está vivendo, e ele diz, não mudou nada, parece que piorou. E eu fico imaginando o que Jesus está dizendo desta geração que nós estamos vivendo. Você pode imaginar o que Jesus diria para mim, para você, para esta igreja que está reunida aqui, que cantamos, que louvamos, que adoramos o Senhor nesta noite, e que agora estamos sendo ministrados pela sua palavra. Você pode imaginar o que Jesus diria para nós? Será que ele iria dizer, abençoados sois vós? Ou será que ele iria nos chamar, quanta hipocrisia? Eu não sei como que está o seu coração diante de Deus, mas Deus o sabe. E é urgente que a gente pare para refletir, irmãos, na necessidade de transformação. Nós estamos indo atrás de movimentos, nós estamos indo atrás de palavras boas de se ouvir, de ensinos que condizam com aquilo que o mundo está vivendo, porque senão a gente está indo contrário ao mundo. Nós não podemos ser assim. Não, irmãos, nós podemos ser luz para esse mundo, e nós podemos caminhar nesse mundo, mas dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus está aqui, é no nosso coração, é aqui que o reino de Deus se revela, irmãos. É aqui que o reino de Deus acontece, é quando Deus fala, e eu estou disposto a obedecer, porque o reino de Deus acontece no coração. Se você quer viver o reino de Deus, obedeça o que Deus está falando com você.
Deus está te chamando. O que Jesus está dizendo desta geração? O que Jesus está dizendo da Igreja Batista Fé, Esperança e Amor, nesse momento, nessa noite, que nós estamos reunidos aqui? Eu volto com a pergunta: qual tem sido o tempo e a importância que você tem dado para Deus? Esta reflexão é justamente para nos despertar. Deus tem falado tremendamente aos nossos corações, Ele tem revelado a sua palavra, a sua vontade. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade e em todo o tempo. Não é apenas no culto ou num lugar determinado, de um modelo, estilo ou forma de cultuar, em uma hora marcada, mas não é apenas isso. Jesus deixa claro isso quando diz: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava falando isso para a samaritana, e está falando isso para mim, está falando isso para você. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É urgente, meus queridos, que paremos para refletir sobre isso. Vir ao culto, participar da programação, das atividades da igreja, qualquer um pode fazer, mas isso não é suficiente. E o exemplo disso está no jovem rico, registrado por Mateus, capítulo 19, no verso 21, quando ele se encontrou com Jesus e perguntou: o que me é necessário? E Jesus disse: olha, faz isso, mas isso tudo eu faço, Senhor. Então falta-te uma coisa: vai e vende tudo que tens e reparta com os pobres, vem e segue-me, e terá um tesouro no céu. E aquele jovem saiu triste. Mas ele era alguém religioso, ele disse que ele guardava os mandamentos, ele obedecia à lei. Mas Jesus disse que não é suficiente. É como ele está dizendo para aqueles condutores, dizendo: olha, vocês são como sepulcros caiados, vocês por fora parecem uma coisa, mas dentro de vocês só tem podridão. E é dentro, é no coração, é aqui que Deus quer que nós sejamos discípulos, que nós sejamos comprometidos com Ele. Porque se nós estivermos com o coração comprometido com Deus, nós teremos o melhor tempo, teremos o maior prazer de estar com Ele, poder ouvir Ele falar conosco, e estaremos dispostos a obedecer, mesmo que custe alguma coisa para nós, como estava custando para Pedro. Entrar na casa de um ímpio, para ele era algo muito difícil, por tudo que ele tinha aprendido e pelo que ele entendia, mas Deus estava dizendo para ele: entra e prega para eles, porque eu quero salvar a vida deles também. E Deus tem falado isso para mim, tem falado isso para você. Pregue para o seu vizinho, pregue para o seu amigo, para o seu conhecido, pregue para o seu parente. E nós temos feito isso, nós temos compartilhado, nós temos um monte de desculpa para dizer. Para cada palavra do Senhor, nós temos alguma coisa para... Não é bem assim, pastor, mais. E a gente vai deixando de obedecer, de viver. Mas o pior de tudo isso é não ter um tempo para estar na presença de Deus. O que é importante e o que é instruído por Jesus, por todos os discípulos, que nós precisamos estar buscando a presença de Deus, que é a palavra de Deus que vai transformar e que vai nos purificar. Queremos ser purificados, cantamos que queremos, mas nós não queremos o remédio para nos purificar, porque Ele tem em nossa casa, às vezes em vários lugares, no telefone, até quando eu estou no banco, quando estou em qualquer lugar, eu tenho acesso ali à palavra de Deus, eu posso estar ali falando com Deus, ouvindo Deus falar comigo, quando estou no carro, quando eu estou... Há tanta maneira para mim ter essa comunhão, mas eu preciso gostar de estar com Deus, irmãos. Precisa haver prazer no meu coração, e aí então, a conversa de Deus vai ser boa, vai ser saudável. E quando eu sair do culto, eu não vou falar do instrumento que não estava de acordo com a voz de quem estava cantando, que o pastor não falou direito, ou pelo menos foi um meia boca, a palavra do pastor. Por quê? Porque o importante para mim é a comunhão, e o importante para mim é o que Deus está falando, e o que Deus está falando, isso é importante para mim, e isso tem que transformar a minha vida. E aí então, eu vou sair da zona de conforto. O único motivo
da grande maioria daqueles que dizem ser cristãos, convertidos a Cristo, não conseguirem ouvir a voz de Deus, nem perseverar em santidade e não ter alegria e não ter tempo para Deus, é um só. Não estão bebendo da fonte, estão bebendo de todas as coisas. Talvez esteja bebendo Coca-Cola, esteja bebendo suquita, sei lá, suco de laranja, suco de limão, pode beber tudo, água, mas você não está bebendo da fonte de Deus. Olha o que Jesus diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aí ele vai mais à frente e diz: e quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão do seu ventre. E isso, irmãos, é quando a gente realmente se converte com convicção, com certeza de que Jesus se tornou Senhor e Salvador. A palavra que Ele está falando, a palavra que Ele está dirigindo, aquilo que Ele deixou para mim, vai fluir dentro de mim e vai fazer com que isso sacie os meus desejos e eu vou ter prazer, eu vou ter alegria de estar vivendo na sua presença, querendo estar com Ele. É aí que está. Se você quer ouvir a voz do Senhor, terá que sair da sua zona de conforto e desejar estar com Deus, como Pedro, ou quem sabe como o salmista que diz: como suspira a costa pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É assim que você anseia por Deus? Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa sair da zona de conforto e desejar orar como Pedro orou, com disposição para obedecer. Depois que Pedro orou, ele ouviu a voz: levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E Pedro ia ali no hospital, né, irmãos? A gente, para ir ali no hospital, pode pegar o ônibus, pode ir de carro, pode ir de mototáxi, pode ir de bicicleta, e se for andando mesmo, vai dar 20, 30 minutos, dependendo de onde você mora. Mas Pedro ia caminhar 1 dia e meio para obedecer aquilo que Deus estava pedindo para ele, naquele momento que ele estava lutando contra tudo o que ele acreditava, e que Deus diz: não, você está errado, e eu estou mandando você, obedeça. E a gente fica aqui, né, com os nossos conceitos, com as nossas, porque não pode por causa disso, porque não pode por causa daquilo, e Deus está dizendo: faça. E a gente briga, discute por um monte de coisa, principalmente teologia, né? Teologia é a coisa mais fantástica, porque tem teólogo que acredita de todo jeito e que explica de todo jeito, e aí a teologia mata a obediência da palavra de Deus. Eu não sou contra estudo, irmãos, até pelo contrário, eu quero que estude. E quanto mais eu posso, eu busco estudar, porque a gente precisa conhecer, mas a gente precisa conhecer a voz de Deus e ter prazer de ouvir a voz de Deus, mas ter disposição para obedecer. Se você quer, você precisa sair da zona de conforto e desejar servir como Pedro serviu. E quando os homens chegaram, então ele se dispôs a ir à casa daquele homem, mesmo que levasse 1 dia e meio de viagem. E ele foi. E Deus pede para você, às vezes, apenas um tempo na sua agenda, para estar com você, porque Ele te ama, e porque Ele, sim, dá muito valor para você. Por isso, Ele enviou o seu único filho para que viesse a este mundo, porque era a única maneira de Ele poder ter comunhão com você. E agora está diante de você, a resposta é sua. O reino de Deus é feito de respostas. Deus se revela e Deus dá a você a oportunidade, mas é você que tem que decidir se você quer ou não. Qual tem sido o tempo que você tem dado para estar com Deus? Feche os seus olhos. Eu quero concluir dizendo: Deus dá muita importância a você. Ele deu o melhor para poder ter comunhão com você. Foi capaz de sacrificar seu único filho, e agora Ele espera a sua resposta. Ele tem falado, Ele tem se revelado para dar a vida eterna. Qual será a sua resposta? Qual tem sido a sua resposta? E eu encerro trazendo novamente a pergunta: qual tem sido o tempo e a importância que você tem dado para Deus? Ele se importa com você, e Ele deu prova disso, continua dando prova, e essa noite, mais uma vez,
Ele está se revelando a você para te dar uma oportunidade, para que você possa tomar uma decisão. Eu não sei qual a situação que você se encontra, mas se você quer viver, se você quer adorar a Deus, não seja apenas participante de um movimento. Não queira apenas ser membro de uma igreja. Deseje ser discípulo. O discípulo serve. O discípulo honra. O membro quer ser servido. O membro quer o melhor pregador, o melhor ambiente, as melhores coisas. O discípulo quer ir ao encontro daquele que precisa. Ele não se importa com o lugar, com o tipo de pessoa, se é pobre, rica, mas ele vai ao encontro. Se terá que caminhar 10 minutos, 15 minutos, ou quem sabe um dia, semanas, como Jesus caminhava para chegar em algumas aldeias, em algumas cidades com seus discípulos, para que a palavra de Deus, que foi revelada aos nossos corações, possa ser entregue àqueles que ainda não têm. Qual é o tempo que você acha que Deus espera de você? Qual é o tempo que você quer que o seu marido, que a sua esposa tenha com você? Quantas cobranças às vezes nós fazemos justamente porque nós gostamos, nossos filhos, nossos amigos. Às vezes a gente encontra alguns amigos que a gente gosta de estar com eles. Poxa, mas quanto tempo? Poxa, a gente precisa se encontrar, a gente precisa, porque a gente quer estar junto. E Deus está aqui dizendo isso para você: eu quero estar com você. Eu fiz tudo o que eu podia fazer para estar com você. Eu dei o melhor que eu podia porque eu quero estar com você. Abra o seu coração. Abra a sua agenda e permita que o melhor tempo dela seja para Deus. E você vai ver como que Deus vai falar e como que você vai entender e compreender aquilo que Deus quer para a sua vida. Mas você precisa sair da zona de conforto e entrar na visão de Deus, mesmo que ela seja contrária àquilo que você está querendo ou àquilo que você entende ser. Deus está te chamando, está te dando uma oportunidade. Você quer isso? Responda a Jesus: sim, eu quero. E comece. O que eu disse aqui no início do culto, não é que eu não tenha que cantar, mas se eu cantar, eu tenho que cantar com desejo. E se você ainda não está vivendo isso, comece a viver hoje. Faça um propósito com Deus e peça para que essa realidade comece a acontecer na sua vida. E busque isso, porque você tem que sair da zona de conforto e começar a andar com Deus. Querido Senhor, muito obrigado mais uma vez por tudo que nós vivemos aqui nesta noite. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso, gracioso, misericordioso, e tem demonstrado isso através da sua palavra, nos dando oportunidades e oportunidades. Que cada um nesta noite aqui possa sair daqui com o seu coração não pesado por tudo aquilo que recebeu, mas aliviado, porque vai começar uma nova vida e vai viver uma comunhão intensa, verdadeira, para poder ouvir a sua voz e assim poder servir e honrar ao Senhor como Pedro fez. Que cada um de nós sejamos como Pedro e que sejamos dispostos a dar um melhor tempo, querer estar com o Senhor para poder ouvir a sua voz. Leva a Deus a sua igreja e que a sua graça maravilhosa, as suas mãos abençoadoras estejam sobre cada um, guardando, protegendo e abençoando, e que essa palavra continue ecoando no coração de cada um, para que faça a transformação que aprai ao Senhor. Essa é a minha oração, eu a faço em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus vos abençoe e vos ilumine, uma semana cheia da graça e da bênção do Senhor, amém.